Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre tecnologia na administração. Iniciar com a tecnologia na administração. É inevitável que a tecnologia tenha um papel muito importante dentro das organizações, seja uma mudança de paradigma ou não. O fato é que muitos processos decisórios e estratégicos são apoiados por tecnologias diversas. Cito nesse exemplo a importância da TI, que é a tecnologia da informação. Se não for a mais importante das tecnologias que apoiam as empresas, é sem dúvida uma das maiores. Em tempos, muitas empresas jogavam na lata do lixo grande quantidade de dinheiro para organizar seus processos internos e aumentar os lucros. Hoje, com o apoio dos sistemas inteligentes de gestão, as organizações puderam dar um grande salto em produtividade e focar em suas estratégias em competitividade. Então, por que nós estamos falando sobre tecnologia na administração? A informatização de inúmeros processos impulsiona as atividades diárias das empresas em seu dia a dia. Todas as atividades passam a ser de alguma forma relacionadas e integradas entre os diversos setores. Isso possibilita agilidade e eficiência nas operações. Todo esse aspecto criado pela utilização da TI, da tecnologia de informação, nas empresas, não foram adotadas do dia para a noite. Muitas passaram por fases de testes e mais testes para adoção de uma determinada tecnologia. O fato é de que a tecnologia da informação é uma realidade e quem se afastar dela está fadado a fracassar. Porque estamos abordando a questão da tecnologia na administração? Porque é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje. Porque nós precisamos das tecnologias de informação não só para conseguir estudar, mas para se informar de tudo, para tornar o nosso trabalho mais prático, mais cômodo, mais rápido. Porque imagine vocês, inúmeros processos jurídicos, inúmera documentação, tudo isso escrito em papel, acumulado em pilhas e mais pilhas de folhas. Daqui que pessoas venham buscar registros, procurar em todos os livros, todas as folhas, todos os documentos, tem-se uma perca de tempo relativamente considerável. Mas, a partir do momento do advento das tecnologias de informação, das tecnologias que mudaram muito a nossa vida, nós percebemos essa questão. Diminuiu-se muito a quantidade de tempo de se esperar um processo e teve aí esse avanço também na simplificação desse processo. Hoje, muitas coisas só basta pegar o celular, o computador, o notebook, dar uma rápida pesquisada em tudo que está acontecendo, em tudo que aconteceu, e tá tudo lá, informação rápida, acessível na palma da mão, onde todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, desde que estejam conectadas, têm informação do que está acontecendo em tempo real. E é importante essa questão da tecnologia porque a tecnologia é importante, é importante frisar no caso de que ela tem ajudado muito, de que tem desempenhado um papel excepcional nas nossas vidas, no desenvolvimento humano. Mas da mesma forma que a tecnologia ela ajuda, ela também atrapalha. Porque quantas pessoas estão perdendo seus empregos, estão perdendo espaço no mercado porque estão sendo substituídos pela tecnologia, pelas máquinas, estão sendo substituídos, estão muitos empregos que têm sido extintos, né, do mercado de trabalho por conta dessa dominação da tecnologia. Processos altamente informatizados, robotizados, processos rápidos de serem feitos, de serem concluídos. Então, as pessoas em todo o tempo estão buscando melhorar, estão buscando se qualificar, estão buscando a todo tempo melhorias e mais melhorias, sem levar em conta que muitas dessas melhorias, elas
são com base na, digamos assim, no prejuízo do outro, não é isso? Como eu falei para vocês, muitas pessoas que perderam emprego, muitas pessoas que não têm uma qualificação, não se manteve no mercado de trabalho porque não teve essa oportunidade, ou muitas das vezes deixou um pouco o tempo passar. E nós percebemos dessa forma que a informatização ela ajuda, muitos processos são bem simplificados, temos acesso rápido na palma da nossa mão, consumimos muito conteúdo através da internet, através da tecnologia, que nos ajuda a ter uma maior precisão, uma maior comodidade, porque instrumentos de medição mesmo, eles são muito precisos, muito ágeis, diferente de uma pessoa mesmo realizar tal serviço. Por que eu introduzi para vocês essa questão da tecnologia da informação? Porque nós vamos abordar a teoria geral dos sistemas. Então é importante a gente frisar que a tecnologia ela é uma grande aliada. Ela vem aí para tentar trazer mais precisão, mais rapidez, mais comodidade, melhorar os processos dos seres humanos, melhorar as relações, não as relações humanas em si, mas melhorar todo esse processo, porque até certo tempo se utilizava o quê? Cartas, se enviavam cartas às pessoas, as pessoas se comunicavam pelo telefone fixo. Hoje qualquer pessoa tem um aparelho celular, hoje as pessoas têm aplicativos de WhatsApp, de Telegram, tem os aplicativos que podem se comunicar, tem o Skype, tem o Zoom, tem o Google Class, então tem tantas coisas agora que torna a comunicação viável, as pessoas podem se ver mesmo estando longe. Então tudo isso é interessante sim quando a gente estuda, quando a gente observa a questão da administração, como melhorar os processos administrativos, como a gente também observa que ao mesmo tempo que melhora os relacionamentos humanos, as práticas comerciais humanas também deteriora essas mesmas práticas, esses mesmos relacionamentos humanos. Vamos abordar a teoria geral dos sistemas. Teoria geral do sistema, ou apenas teoria dos sistemas, é o estudo interdisciplinar de diversos sistemas em geral, com o objetivo de descobrir padrões e identificar regras que possam ser aplicadas em diferentes campos do conhecimento. A teoria geral dos sistemas aborda e adota que um sistema é qualquer organismo formado por partes interligadas e interdependentes. É essa amplitude do conceito que faz com que a teoria geral dos sistemas seja aplicável a diversas áreas do conhecimento, seja ela nas ciências exatas, nas ciências sociais e nas ciências naturais, e etc. O propósito da teoria dos sistemas é investigar pontos em comum entre diferentes campos de conhecimento e descobrir suas dinâmicas, problemas e princípios, propósitos, métodos, ferramentas, a fim de produzir resultados satisfatórios. A teoria dos sistemas representa algumas mudanças de perspectiva sobre alguns aspectos, das partes para um todo. Através da teoria dos sistemas, o foco não é mais o objetivo de estudo de cada área, mas sim as relações entre essas diferentes áreas, de medição para mapeamento dessas relações, de análises quantitativas para análises qualitativas de dados, de conhecimento objetivo para conhecimento epistemológico, ou seja, conhecimento sobre conhecimento. A teoria geral do sistema apresenta alguns conceitos que são essenciais para sua compreensão, que é o sistema e o que é a fronteira, tá? Então, eu estou falando para vocês, falei para vocês acerca da questão da tecnologia na administração. Agora, não só na administração, mas a tecnologia em si, a tecnologia da informação, que nada mais é de que nós temos informação a todo tempo, em tempo real, de maneira precisa, maneira exata no mundo todo. E agora nós estamos abordando a questão da teoria dos sistemas.
Então, sistema é qualquer organismo formado por partes interligadas e interdependentes. Nada mais é do que acontece. A informatização, ela está interligada, porque uma pessoa lá no Japão, ela tem uma ligação comigo aqui no Brasil, através da tecnologia da informação, seja através do celular, seja através do computador, seja através de um e-mail. Então, o que e a teoria dos sistemas busca o quê? Encontrar o que diferentes áreas de conhecimento têm em comum e tentar produzir meios para que elas convivam juntas ou trabalhem juntas e produzam resultado. Por exemplo, o que é que a administração tem a ver com a psicologia? Nós vimos que a administração estuda o comportamento humano. A psicologia estuda o comportamento humano e ajuda a administração a entender o comportamento humano em si. Então, vocês percebem que essas duas diferentes áreas do conhecimento se conversam porque têm algo em comum. Então, basicamente, a teoria dos sistemas é isso: ver sistemas, áreas que são diferentes, têm suas especificidades e colocam elas juntas, colocam elas de comum acordo. Como eu falei para vocês o exemplo da psicologia e da administração. O que é que a administração tem a ver com a enfermagem? Então, a administração, ela não se utiliza de princípios da enfermagem, e se utilizar, creio eu repasso para vocês, porque agora esse conhecimento eu não tenho, tá? Mas no caso da enfermagem, a enfermagem tem a administração de medicamentos, tem a administração do tempo, a administração determinada, nesse caso mesmo, controle de medicamento, controle de tempo de espera, ou seja, toda essa forma de controlar, de gerir, tudo relacionado ao correto uso para a enfermagem ou para a medicina, se utiliza de princípios da administração. Assim, não tenho domínio sobre a questão da enfermagem, mas eu dei aqui um exemplo rápido, tá? Podem pesquisar, podem procurar também, porque assim vocês podem repassar para mim se alguma informação estiver errada, se eu estiver equivocada, tá bom? Mas é só mesmo um exemplo para vocês entenderem que diferentes áreas, elas podem conversar entre si, elas podem trabalhar juntas e produzir um resultado satisfatório. Esse é, no caso, o que vem a ser o propósito da teoria geral do sistema. Ela investiga pontos em comum entre diferentes campos do conhecimento e descobre suas dinâmicas a fim de produzir resultados, que foi alguns exemplos poucos que eu dei para vocês. E a teoria dos sistemas, ela representa mudanças. Aí eu falei para vocês. Ela apresenta dois conceitos essenciais para a sua compreensão, que é o conceito do sistema, que é o organismo composto por partes independentes e interligadas, e o conceito de fronteiras, que são limites que definem um sistema e separa de outros, que nesse caso são a relação de um campo de conhecimento, a barreira, outro campo de conhecimento, ou seja, cada campo de conhecimento tem a sua individualidade, a sua especificidade. E entre elas tem uma barreira, justamente porque os termos de um são específicos para esse, os termos de outro específicos para esses. Mas aí, no caso do sistema, ele busca achar o que aqui tem que pode ser afim com o que aqui tem também, juntá-los a fim de se buscar alternativas e coisas viáveis para se produzir bons resultados. No caso, um botânico, ele pode muito bem trabalhar e trabalhar perfeitamente com um farmacêutico, já que conhecimento sobre plantas, principalmente plantas medicinais,
não só medicinais, mas sobre todo o conceito de plantas que um botânico tem, pode ser sim atrelado ao trabalho de um farmacêutico. Da mesma forma que o trabalho do farmacêutico com as fórmulas, com a manipulação, pode ser empregada pelo botânico no preparo dessas plantas. Então, eles podem constituir um trabalho junto, com pontos entre um conhecimento de um e o conhecimento do outro. Agora, outros conceitos da teoria geral dos sistemas, que é a entropia. A entropia é uma grandeza que mede o nível de coisas irreversíveis e alterações sofridas por um sistema físico. Então, entropia mede alterações sofridas no sistema, tá? Homeostase ou estado firme é outro conceito. É a resistência à alteração por parte de um sistema, para se manter em equilíbrio, ou seja, é quando uma área de conhecimento ela resiste a alterações por partes externas. O ambiente, que é outro conceito, é o contexto externo a qual o sistema está situado, ou seja, a sociedade em si. Entrada, importação ou input é o fenômeno ou causa que inicia o funcionamento do sistema, ou seja, é o pontapé inicial, é a entrada, por assim dizer o nome. Saída, exportação ou output é a consequência final do funcionamento do sistema. Os resultados devem ser coerentes com o propósito do sistema. Disso daqui que eu estou falando para vocês a respeito da teoria dos sistemas, é basicamente o que eu posso dizer para vocês no exemplo. Nós queremos fazer um suco. Para fazer um suco, nós vamos pegar uma fruta, que é algo específico, uma fruta, e digamos uma goiaba. E nós vamos pegar água e colocar açúcar ou adoçante. Ou seja, percebam que o açúcar, o adoçante, ou até mesmo puro, a água e a fruta, a goiaba, elas se constituem em áreas de conhecimento diferentes. Não é? Elas são elementos diferentes. E nós temos um recipiente em que vamos colocar o suco, ou seja, por exemplo, o copo, depois o suco está pronto. Então, o açúcar, o adoçante, a água, o copo e a fruta, a goiaba, elas são produtos diferentes, elas têm áreas de conhecimento diferentes, mas nós pegamos elas e encontramos digamos assim, uma ligação entre eles, e nosso resultado final desse sistema vai ser o suco. Porque a gente observou que a fruta, se misturada com a água, ela vai ficar líquida. Nós sabemos que, digamos, se colocar o açúcar ou o adoçante, essa mistura ela vai ficar adocicada, que é muito a preferência de muitas pessoas. Mas tem a preferência das pessoas que preferem sem ser adocicado externo, com o próprio adocicado da própria fruta. Então, vocês conseguem perceber que a teoria do sistema basicamente é isso: pegar coisas diferentes, colocá-las juntas para obter um resultado satisfatório. Nesse meio termo, nós vimos a questão da entropia, que é medir as alterações sofridas pelo sistema físico, que no caso a entropia vai entrar na questão de que a fruta estava no seu estado sólido, sofreu uma alteração e ficou no estado líquido. A homeostase ou estado firme, que é a resistência à alteração, no caso, a gente pode ver a questão do açúcar. Se o açúcar continuar doce, permaneceu doce, tá? Mesmo que ele tenha se dissolvido, mas ele é doce, ele continuou doce, ele continuou no seu estado firme. Ele não sofreu alteração de sabor. Um exemplo é o ambiente, que é o contexto externo ao qual o sistema está situado. Esse sistema externo pode ser o quê?
a cozinha da nossa casa, a lanchonete, o restaurante. Entrada, que é, no caso, o começo da preparação desse suco, e a saída, que é o resultado final, que é o suco que vai ser consumido. Espero que vocês estejam compreendendo um pouco mais a situação. O processamento, ou drawput, é o processo de conversão da importação em exportação. E a retroalimentação ou feedback é a reação do sistema a estímulos externos ou exteriores. Pode ser positiva ou negativa e força um funcionamento contrário, um funcionamento resistente. Então, esse processamento são todas as etapas pelo qual, voltamos ao exemplo do suco que ele passou. Então, essa fruta foi cortada, foi colocada no liquidificador, no processador, ela teve seu estado alterado, ela foi misturada com outros componentes até sair o resultado do suco para ser entregue ao consumidor final. E a questão da retroalimentação ou do feedback você entregou o suco para a pessoa e a pessoa vai lhe responder: suco tá bom, tá aguado, não tá doce. Ou seja, essa é resposta ao serviço que você empregou. Então, basicamente, a teoria do sistema, ela é isso. É a forma como nós pegamos coisas diferenciadas, colocamos juntas e encontramos um resultado satisfatório para elas, nas suas funcionalidades. Tá? Espero que vocês tenham entendido. A teoria do sistema, ela é bem mais simples de ser abordada por esse aspecto que eu estou passando para vocês, dessa visão que eu estou passando para vocês. Falei um pouco da tecnologia na administração, porque é importante a gente frisar essa questão da tecnologia, porque a tecnologia está aí, ela auxilia muito Retomando, essa questão da tecnologia na administração, ela é importante porque, com base no que eu falei para vocês, digamos que nessa preparação do suco, com a questão dos sistemas, você tivesse que cortar essa fruta e não tivesse onde processar ela, onde não tivesse liquidificador. Então, não se teria o suco ou se consumiria a fruta da forma que está. Mas com o advento da tecnologia, da questão da implementação do processador ou do liquidificador, se foi possível transformar essa fruta em um suco, principalmente para pessoas que podem ter dificuldade em mastigar, em engolir os pedaços maiores dessa fruta, ou simplesmente porque essa fruta ela não é consumida muito assim, da forma como está, in natura. Então, gente, percebam que essas questões, elas estão interligadas. Falei aqui para vocês esses aspectos, tá? Não vou alongar muito o vídeo, até porque esse assunto é relativamente mais simples. Então, ele fica mais, como eu posso dizer, mais leve de ser entendido, mais leve de ser absorvido. Falei da tecnologia na administração, falei para vocês da teoria geral dos sistemas, tá? Falei alguns conceitos da teoria geral do sistema e no próximo vídeo eu vou abordar com vocês a questão da teoria matemática, que é a última teoria que nós temos para estudar aí, no caso, a teoria matemática, mas eu vou continuar abordando um pouco para vocês sobre a teoria dos sistemas nesse vídeo. Eu só quis fazer uma breve explicação, tá? Para que não tenha, talvez, alguma confusão por conta do outro vídeo, que eu falei muitas teorias e talvez possa ter um pouco confundido, tá? Então, a Teoria Geral dos Sistemas, ou TGS, surgiu através dos trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. A teoria geral dos sistemas não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações
conceituais que possam criar condições de aplicações na realidade empírica, que é a realidade comum. Empírica é comum. Ela critica a visão que se tem no mundo dividido em diferentes áreas de conhecimento, que classifica como arbitrárias, com fronteiras solidamente definidas e espaços vazios entre elas. A teoria geral dos sistemas afirma que as propriedades dos sistemas não podem ser descritas significativamente em termos e de seus elementos separados. A compreensão dos sistemas somente ocorre quando estudamos os sistemas globalmente, envolvendo todas as interpretações de suas partes. Então, percebam que é até curioso que a teoria geral dos sistemas, ela surgiu através do trabalho de um biólogo, que vocês percebem, um biólogo responsável por estudar vida dos animais e em si, e não vou me aprofundar muito, porque talvez eu possa falar algo errado para vocês, mas um biólogo responsável por estudar a vida dos animais. Então, através dos trabalhos dele, nós percebemos que cada organismo ele é dependente de outro, ou seja, eu sou um ser humano, eu dependo dos animais, do ambiente em si, para poder sobreviver. Eu me alimento do ambiente, eu sobrevivo no ambiente, eu me utilizo desse ambiente. Ou seja, todos estamos interligados, porque um precisa do outro para sobreviver. Então, através dos trabalhos dele, trazidos para a questão da administração, nós, os organismos constituídos em organizações, empresas, lojas, estabelecimentos, nós precisamos um dos outros. Porque se eu sou um fornecedor de tecido e eu não tenho quem compre o meu tecido, então a minha empresa não tem sentido. Se eu sou uma pessoa que trabalha com alimentação não, mas se eu sou uma pessoa que trabalha com sapato e não tiver pessoas para comprar o sapato, meu trabalho não faz sentido. Mas mesmo assim, não é só precisar da pessoa que vai comprar o sapato, mas eu preciso da companhia elétrica, eu preciso da companhia de água, eu preciso do espaço, eu preciso das pessoas que trabalham com contabilidade, eu preciso das pessoas que trabalham nos setores financeiros, eu preciso das pessoas que operam máquina de cartão, enfim, eu preciso de uma infinidade de pessoas trabalhando interligadas com seus setores de conhecimento diferentes para que o meu trabalho seja concluído, porque eu estou aqui com vocês, mas eu estou me utilizando da energia, estou me utilizando do espaço, estou me utilizando da internet, estou me utilizando do notebook que foi vendido por uma pessoa, estou me utilizando de roupas, estou me utilizando de um espaço como um todo, onde tem outras pessoas também, mas nós estamos convivendo nesse espaço. Então, é basicamente a teoria dos sistemas baseado no trabalho do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. Nós percebemos isso, nós somos organismos constituídos, pessoas interligadas, empresas interligadas, uma tendo dependência da outra. Então, da mesma forma, vocês veem diferentes áreas de conhecimento trabalhando juntas. E ele frisou muito aqui nessa questão do trabalho dele que ele critica a visão que se tem do mundo dividido em diferentes áreas. Para ele, o mundo deveria ser a junção dessas áreas, tá? Não a separação entre elas, porque a gente falou que diferentes áreas do conhecimento, elas trabalham juntas, elas têm áreas afim para poder desenvolver um trabalho. E ele também fala, a questão de que elas são arbitrárias por terem fronteiras que dividem as diferentes áreas do conhecimento. Então, o que eu posso falar a respeito disso? Sim, é ruim em alguns aspectos ter essa separação
das áreas de conhecimento, sim, muitas das vezes trabalhos incríveis poderiam ser realizados. Mas em contrapartida, essa questão da divisão das áreas, de você só se concentrar na sua área específica, ela causa um alto grau de especialização e qualificação, ou seja, quanto mais você trabalha com a mesma coisa, mais você tem domínio sobre ela, mais você tem estudo, mais você tem conhecimento. E esse conhecimento, cada vez mais aprimorado, ele é essencial. Então, a teoria dos sistemas, ao mesmo tempo que critica, que aponta, que fala que nós somos sistemas interligados, que nós precisamos um dos outros, ao mesmo tempo que fala que cada área de conhecimento em si, de forma específica, precisa ter a sua individualidade, até mesmo para se preservar, manter seus colaboradores preservados, manter a sua essência preservada e também não ser ou rebaixada ou supervalorizada. Porque mesmo tendo divisões, há muita valorização de uns e desvalorização de outros. Imagine se não houvesse separação, tá? Então, espero que tenha ficado entendido essa questão da teoria geral dos sistemas, a questão da tecnologia na administração. Vamos ficar por aqui. No nosso último vídeo eu vou abordar sobre a teoria matemática na administração, e assim como a teoria geral dos sistemas é um pouco mais simples de se entender, um pouco mais cômoda, e assim eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!